mais exercícios de recursão. Então vamos calcular exponenciação. O que é exponenciação? É x elevado a n. Como que você calcula x elevado a n? Vamos supor que eu tenho 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é quanto? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso tudo 10 vezes. Eu poderia fazer um loop para calcular isso? Poderia. Eu ia pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes. Como que eu faço isso recursivamente? A função matemática para definir a exponenciação está aqui do lado. X elevado a n tem dois possíveis valores. X elevado a n é 1 se n for igual a 0. Qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Ou vai ser x multiplicado pelo próprio x elevado a n menos 1, caso contrário. Então, nesse caso, como que é 2 elevado a 10? 2 elevado a 10, 10 é igual a 0? Não. Então não vai dar 1. 2 elevado a 10, portanto, vai ser 2 vezes 2 elevado a 9. Faz sentido? Faz sentido, porque quanto que é 2 elevado a 9? É 2 vezes 2 elevado a 8. Se você destrinchar o 2 elevado a 8, você vai ter 2 vezes 2 elevado a 7. Então, no fim, você vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que você teria calculado se você fosse fazer isso com várias iterações. Então, enxergando a fórmula matemática, é muito simples da gente chegar e implementar em Python. Basta fazer def exp de exponenciação x,n, eu quero calcular x elevado a n, quanto que isso vai ser? Se n for igual a 0, eu vou retornar 1. A resposta nesse caso é 1, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Caso contrário, retorno x multiplicado por exp, exponencial, x,n menos 1. É como se o 2 elevado a 10 fosse retornado 2 multiplicado pelo exponencial de 2 e 9, 2 elevado a 9, ok? E é só isso. Está resolvido, a função recursiva foi implementada em Python e o conjunto hardware, sistema operacional e Python vão se virar para resolver o problema para você. Confia que vai dar certo. A não ser que estoure a pilha. Isso quer dizer o quê? Que você se embolou e fez tanta chamada recursiva ali que a memória acabou. Porque cada vez que você chama recursivamente, lembra que você vai empilhando, 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 empilhando? Às vezes na recursão a pilha acaba. Dependendo da linguagem de programação, vai dar um erro dizendo que a pilha estourou. A pilha estourou quer dizer que você foi fazendo tanta chamada recursiva que não tinha mais memória suficiente para você gravar o endereço de retorno para onde você teria que retornar. Tudo bem? Acontece, nem sempre a gente pode ter tudo nessa vida. E agora a gente vai querer calcular o maior elemento de uma lista. Como que é o maior elemento de uma lista? Não vou nem mais mostrar o código interativo, que a gente já fez essa função 200 vezes nessa disciplina. O máximo elemento de uma lista L vai ser quem? Vai ser o maior entre o primeiro e o cara que for o máximo da lista restante. Então vamos supor que eu tenho uma função auxiliar chamada maior xy, maior entre dois números. Qual é o maior entre dois números? Se x for maior que y, retorno x. Caso contrário, retorno y. Então, quem é o máximo de L? O máximo de L, qual é a forma mais simples de você dizer qual é o maior elemento de uma lista se essa lista só tiver um elemento? Se tiver 0, não tem elemento, não tem máximo. A função máximo não se aplica para uma lista vazia. Então, se o tamanho da lista for 1, quem é o máximo da lista é L na posição 0, o primeiro elemento da lista. Caso contrário, quem é o máximo da lista é o maior entre o primeiro, L índice 0, e o máximo do restante da lista. Eu vou recursivamente calculando o máximo da lista restante. Uma hora, essa lista só vai ter um elemento. E aí eu volto de 2 em 2 vendo qual é o maior entre esse e esse? Esse aqui. Beleza, esse é o maior. Agora eu volto e faço o maior entre ele e o antepenúltimo. E assim sucessivamente, até que de 2 em 2 eu vou tirando o maior de todos os elementos da lista. E agora, para não dizer que a gente faz só função, vamos fazer um procedimento recursivo. Dado um número qualquer, por exemplo, 1024, eu quero que você simplesmente imprima na tela o inverso desse número. Se é 1024, 1024, eu quero que saia na tela 4201. Se o número é 1000, eu quero que saia na tela 0001. Simplesmente isso que eu quero fazer. E a gente vai fazer isso recursivamente. Para eu conseguir imprimir esse número recursivamente invertido, o que eu vou fazer? Vamos pensar no número 38.720. 38.720 é composto por 3, 8, 7, 2, 0.
Ok? O que eu quero que saia na tela? 02783. A resposta tem que ser essa. Então, o primeiro cara que vai sair na tela é o 0. Como que do 38.720 eu conseguiria extrair só o 0 dele? Basta eu pegar esse número e dividir por 10. Se eu divido esse número por 10, o resultado vai ser 3.872 e sobra 0. 0 é o primeiro cara que eu tenho que imprimir. Já posso imprimir esse cara direto. E aí vai me sobrar o 3.872. O que eu faço com 3.872? Divido por 10 também. O quociente vai ser 387 e o resto 2. Já tinha impresso 0, agora impresso o 2. 387 dividido por 10, o que eu tenho? 38, sobra 7. Imprimo o 7. 38 dividido por 10 dá 3, sobra 8. Imprimo 8, volto para cá. 3 dividido por 10 dá 0, sobra 3. Imprimo 3. Deu 0 aqui, acabou. Cheguei no caso básico da recursão, não preciso mais imprimir nada. Portanto, o procedimento inverte x vai fazer o quê? Se x dividido por 10, aí note que esse dividido que eu coloquei aqui é a divisão inteira. Porque se eu não tivesse posto as duas barrinhas, que é a divisão inteira, se eu fizer 123 dividido por 10 e a divisão não for divisão inteira, vai dar 12,3, não é isso que eu quero. Eu quero que dê 12 e o resto dele seja 3. Então, se x barra 10 for igual a 0, quando eu pego um número menor que 10 e divido por 10, ele vai dar sempre 0 e o resto vai ser o próprio número. Então eu faço print x e eu não chamo mais a função recursivamente. Eu poderia também ter feito if x menor que 10, porque se x é menor que 10, eu sei que simplesmente eu vou imprimir o x, não tem mais que fazer a chamada recursiva. Tanto faz, essas duas condições de parada vão ser suficientes para que o seu código não fique fazendo a recursão infinitamente. Caso contrário, quer dizer que o número é maior que 10, então ele tem pelo menos 2 dígitos, a gente vai ter que fazer a divisão por 10. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o resto e imprimo na tela. Imprimo com aquele end igual a vazio no final, só para que os números saiam um do lado do outro. Senão vai acabar saindo um debaixo do outro, linha por linha, não é isso que eu quero. Então, imprimi o resto e não dei Enter. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar a função recursivamente para quem? Para o quociente da divisão. Qual é o quociente da divisão? X barra 10, que é aquele cara que depois você vai verificar se já chegou no 0, para ver se a sua condição de parada já chegou no caso básico. Ok? É isso por hoje.